Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de reforço aqui, tendo como principal tema vida e morte a partir das concepções religiosas. Isso significa que é esse o nosso conteúdo, tá? Se trata de um reforço, então, já como se trata de um reforço, é muito importante que vocês revejam, ou se não vejam, ou assistam a aula passada sobre esse conteúdo. Na aula passada, eu trabalhei de forma mais específica, de maneira mais pontual, sobre a vida e a morte a partir da compreensão e interpretação das religiões. A semana passada foi referente às concepções religiosas do judaísmo, da religião judaica e da religião cristã, ou seja, qual é o entendimento acerca da religião judaica sobre a vida e a morte. O que é que essa religião tem a dizer sobre esses dois aspectos? Ao mesmo tempo, aproveitei ali um momento de abordagem e discussão para apresentar, além da religião judaica, o que a religião cristã também tem a dizer sobre esses elementos relacionados à vida humana. O que é que o catolicismo, o que é que as igrejas evangélicas ou protestantes, independentemente de como elas se auto-intitulam, compreendem e têm a dizer sobre a vida e a morte. A gente sabe que a vida e a morte são dois aspectos que estão estritamente ligados à vida do ser humano, isso é fato. Então, existe ali o nascimento, então o ser humano ele passa por algumas etapas de desenvolvimento, né? Essa é basicamente a lei da vida humana. Então, é o nascimento, é o crescimento, é a reprodução, e encerra esse ciclo aí de acordo com a partir da morte. Isso daí é uma visão da ciência, ok? Onde que algumas religiões irão dizer que a morte não vai ser o fim, mas o recomeço. Outras religiões irão dizer que não é necessariamente um recomeço, mas que faz parte ali do processo de evolução do ser humano, ok? Então, diante disso, esse é o nosso conteúdo. Para quem não me conhece, prazer, sou o professor Marcos Paixão, professor aqui de vocês da videoaula de ensino religioso, beleza? Então, vocês pegam lá o caderno de vocês para fazer anotações, para fazer rascunho, e em seguida responder a atividade, que inclusive é um dos principais combinados nossos aqui da aula remota, a realização da atividade. Então, não é apenas você assistir essa videoaula, não é apenas você deixar o seu comentário aqui sobre o que você compreendeu, sobre o que você achou desse tema, mas que vocês consigam ali resolver as atividades como um combinado nosso aqui, né, desde o início das aulas remotas, e a partir dali você tirar foto e envia para o seu professor, ou se não, para a sua professora de ensino religioso, para então ela ter uma dimensão se você está conseguindo compreender o conteúdo aplicado aqui na videoaula e a partir daí tentar solucionar ali as suas dúvidas. Então, diante disso, preste atenção aqui na videoaula. No ato da atividade, vocês poderão estar utilizando como suporte, como base, essa videoaula aqui. A videoaula da semana passada, que aqui é uma complementação, um reforço, uma revisão. E também poderá estar vendo, sabe o que, pessoal? A apostila. Professor, mas só que eu não tenho apostila. Não pode ser justificativa. Entre em contato com seu professor de ensino religioso ou sua professora, e aí eles vão estar disponibilizando para você esse material que vai dar todo o suporte necessário, tá bom? Então, vamos lá. Qual é o primeiro ponto aqui que eu abordei na aula passada? Que é uma revisão, um reforço. Qual foi o primeiro ponto aqui que eu abordei para vocês na aula passada? Justamente a morte ao longo da história. Não existe necessariamente uma data definida de quando a morte existiu. Isso é fato, né? Não existe uma data definida, mas a gente consegue, enquanto pesquisadores, historiadores, arqueólogos, entender ali qual era a visão dos povos de antigamente sobre a morte. Observem bem, a gente não consegue definir uma data específica da primeira morte no mundo, mas a gente consegue entender e identificar
as visões, as interpretações dos povos de antigamente sobre a morte, ok? Então, diante disso, as fontes literárias, que eram uma das principais fontes, e é hoje, até hoje, uma das principais fontes de pesquisa, né, dos historiadores, fornece para nós pesquisadores o seguinte ponto: os gregos acreditavam que no momento da morte, a psique, que é o espírito dos mortos, deixava o corpo como um pequeno fôlego ou sopro do vento. Essa daqui é uma interpretação dos povos da antiguidade, especificamente ali os gregos. Então, eles acreditavam que a morte era basicamente o suspiro final do ser humano. Então, quando o ser humano estava a morrer, e ele dava ali o suspiro final, aquele suspiro final era justificado como a ideia de morte. Então, o falecido era então preparado para o enterro. Então, após a sua morte, ou seja, após a morte do seu corpo físico, ok? Passava por um processo ali de consagração pelo tempo. Isso significa dizer o quê? Passava por diversas etapas de preparação do corpo, necessitando ali, por exemplo, determinados ritos, ou seja, determinadas práticas e crenças na preparação, ok? E era de responsabilidade da família e dos amigos ali próximos fazer esse processo aí de consagração pelo tempo, ou seja, fazer esse processo aí de preparação do corpo para que fosse ali depois sepultado. Essa aí é uma visão de antigamente, ok? Especificamente lá presente na Grécia Antiga, mas que com o passar do tempo, essas questões foram sofrendo algum tipo de alteração, ok, pessoal? Então, aqui eu trouxe a princípio a morte durante um processo histórico. Depois, abordei um pouco também sobre como a morte, antigamente, era vista ou, ao mesmo tempo, praticada. A gente sabe que quando se fala de morte, existem diversos aspectos negativos, né? Muitas questões negativas, ou seja, muitas coisas negativas, porque envolve sentimento, envolve dor, envolve perda, mas só que a gente, enquanto a disciplina de ensino religioso, tem que entender que a morte, ela também se enquadra dentro de uma questão religiosa, ok? Porque existe toda uma crença ali sobre a questão da morte, como também a questão da vida. Então, vejamos só, hoje, as pessoas são sepultadas dentro dos caixões, não é isso? Ou seja, faz todo o processo de preparação do corpo ali, tudo bonitinho, e coloca ali no caixão. Antigamente, não existia necessariamente o caixão naquele formato. As pessoas eram sepultadas em urnas. Urnas é esse vaso aqui. Ele tinha aproximadamente de 1,08 m, de 1,20 m, mais ou menos. Variava de acordo com o tamanho do defunto. Diante disso, o que é que a gente pode deixar claro aqui para vocês? Não significa que lá na antiguidade todo mundo era sepultado dentro das urnas, pelo contrário. Só era sepultado dentro das urnas aquelas pessoas, ou seja, aqueles sujeitos, indivíduos, que tinham um determinado poder econômico, né, um poder financeiro, e que tinham uma representação ou status naquela sociedade, ok? E os demais era sepultado mesmo na rede, na tradicional rede. Então, vejamos só. As cerimônias de lutos e práticas funerárias são variadas. Os restos mortais de uma pessoa comumente, chamados de cadáver ou corpo, são geralmente enterrados ou cremados. Hoje, né, existe a cremação, mas só que naquele tempo era basicamente enterrados. Entre os fenômenos que induzem a morte, os mais comuns são o envelhecimento biológico, senência, a predação, desnutrição, doença, suicídio, assassinato, acidente e acontecimentos que causam traumatismo físico irrecuperável. A forma de exposição mortuária pode, contudo, variar significativamente de cultura para cultura. O que é interessante aqui neste post, justamente o modo de diversas formas de entender e de preparação do próprio corpo, da pessoa que morreu. Então, observem bem, de cultura para cultura. Em uma determinada cultura, a ideia de morte é diferente de uma outra cultura, ok?
não somente a ideia de morte, mas também a ideia de preparação, a ideia de sepultamentos, as práticas fúnebres, os ritos fúnebres, o modo de celebração é diferente, né? Tanto a questão da saída ou da chegada ali do corpo, enfim. Então, existe toda uma diferenciação, existe toda uma diversidade cultural que varia de acordo com cada cultura. Então, não significa que o modo de como nós, brasileiros, observamos a morte, não significa que outros países vizinhos observam a morte, ou se não, sentem a morte da mesma maneira, ok? Então, existe aí essa divergência, tá bom? Então, vejamos só. Aqui eu trouxe um post sobre a questão da morte, tá? Na visão da cultura mexicana. Vejam só. A morte na cultura mexicana. Como é que a morte ali era manifestada? No país do México, vejamos aqui como a morte é manifestada enquanto cultura em diferentes nações, tá? Estar no México durante a celebração do Dia dos Mortos, ou seja, dia 2 de novembro, né? É como desembarcar no Rio de Janeiro em plena folia carnavalesca. Por que essa comparação? Porque a cultura mexicana, eles entendem a morte, né? Eles são criados nessa perspectiva, nessa crença, de que a morte, ela faz parte do processo da evolução humana. Então, de certa maneira, se faz parte, significa que é uma transição, que a morte na cultura mexicana é uma transição. Transição de quê? Uma transição de evolução. É quando o ser humano passa por uma evolução. E essa evolução ali é vista como motivos de festa de alguma maneira. Então, é um motivo de celebrar ali festas acerca do Dia dos Finados. Ou fragar vitrines nova-iorquinas repletas de enfeites de Natal e bonecos de neve. No país, a morte significa, de alguma maneira, festa. E essa constatação é tão antiga quanto seus sítios arqueológicos, sua alegria e sua exuberância natural. Há registro de que há pelo menos 3.000 anos, as civilizações pré-hispânicas celebravam a passagem para o mundo espiritual de forma divertida e inusitada aos olhos dos estrangeiros. Então, para os estrangeiros, ali era algo inusitado, algo estranho, celebrar o Dia dos Mortos com festa, com celebração, mas só que a cultura mexicana, eles acreditam que no dia da celebração, ou seja, ali especificamente dia 2 de novembro, né, os mortos, ou seja, os espíritos, vêm à Terra e ficam ali próximos de seus corpos. Então, normalmente, essas celebrações, né, essas festas, elas são feitas em cemitérios, ou seja, ali onde estão automaticamente os corpos das pessoas que já não faz parte do mundo físico. Então, diante disso, ali é um motivo de festa, né? Então, ali existe toda uma preparação, todo um ritual que deve ser entendido e, ao mesmo tempo, respeitado. Essa aqui é a visão da morte na cultura mexicana, né? Então, como a morte é representada, por exemplo, na religião espírita? O que a religião espírita tem a dizer com a morte e vida? Para os crentes do espiritismo, ou seja, para os adeptos do espiritismo, a morte não é o fim. Os espíritas creem que mesmo após a morte do corpo físico, o espírito permanece vivo em um novo plano astral, ou então reencarnado em um novo corpo. Vejam só, existe vida após a morte e existe ali a reencarnação. A vida após a morte é que o indivíduo morre aqui, o seu corpo físico, ou seja, o seu corpo, a sua matéria, morre aqui neste mundo, tá? Estou falando de vida após a morte. O indivíduo morre aqui neste mundo e o seu espírito vai para um novo plano, ou seja, um plano espiritual, um plano astral, ok? Essa é a ideia aqui de vida pós-morte. Já a reencarnação acredita que o ser humano, ele morre aqui, ou seja, o espírito, aliás, o corpo, ele morre, a matéria, porém, aquele espírito irá reencarnar em um outro corpo, pode ser ou no mesmo país, ou em um país diferente, ou em outro continente, mas que vai ter ali um processo de reencarnação, ok? No espírito, as reencarnações são uma nova oportunidade de melhorar e evoluir seu espírito. Os praticantes da caridade, amor
e o bem evoluem mais rápido e passam por menos reencarnações, a não ser quem queiram. A religião também acredita em Deus, mas não como uma entidade que vai julgar se as pessoas são boas ou más. Para eles, Deus criou os espíritos sem discernimento do que é bom ou mal. Durante a vida, isso é aprendido. O que é interessante aqui sobre a religião espírita é que eles acreditam na existência de Deus, porém eles não acreditam necessariamente que Deus ele vai fazer esse processo de julgamento sobre os seus filhos, de quem é bem, de quem é bom e de quem é mal, ok? E aí, essa questão de bom e mal, o ser humano é que vai desenvolvendo ao longo de sua vida, ok? Então, essa aqui é a crença da religião espírita. E para os cristãos, necessariamente, para os judeus. Então, vejamos só a vida após a morte. Os cristãos creem na imortalidade da alma e na ressurreição. Os judeus creem que a alma sobrevive à morte. Para os budistas, depois da morte, o espírito volta ao plano terreno, habitando outros corpos, ascendendo e descendendo na escala dos seres vivos. A crença dos muçulmanos também se baseia na ressurreição. Para o candomblé, religião brasileira de matriz africana, a morte é encarada como uma passagem para outra dimensão, onde espíritos, guias e orixás ficam juntos. Como podemos inferir, as diferentes doutrinas, filosofias religiosas promovem distintas. O que significa dizer, professor? Se observem aqui, através desse post, através dessa informação, de quão é rico a diversidade de interpretações e de concepções sobre a vida e a morte. Não significa que a religião católica esteja corretíssima e as demais estejam erradas. Ou não significa que a religião judaica está certa e as demais estão erradas, que a religião do candomblé está certa e as demais estão erradas. Não. Significa que existem diversos caminhos de interpretação e concepção sobre a vida e a morte que vai variar de acordo com cada elemento religioso, que vai funcionar ali de acordo com cada doutrina religiosa, melhor dizendo. Tá bom, pessoal? Então, vejamos só, a vida e a morte, ela é interpretada de acordo com as crenças religiosas. E o que é interessante, professor, disso tudo, com efeito, é aqui que reside o ponto fundamental desse post. Não importa qual crença você professe, se você acredita na vida após morte ou não. O que realmente importa é que você pratique a tolerância religiosa e o respeito à diversidade. A espiritualidade e a religiosidade são dos aspectos mais importantes de uma cultura. E reprimi-las, seja pela falta de conhecimento, seja pelo preconceito, não deve ser uma atitude tolerada em nenhum lugar, muito menos nas áreas que envolvam profissionais da saúde, áreas estas que assistem pessoas com enfermidades gravíssimas que podem ter como único recurso de conforto a expressão de sua crença. Então, diante disso, não é apenas os profissionais da saúde, ok? Mas existe todo um conjunto de segmentos da sociedade, de pessoas que a gente não pode, de maneira nenhuma, estar julgando a interpretação de cada um sobre a vida e sobre a morte. Tá bom, pessoal? E aqui a gente vai para o nosso momento da atividade. Primeiro, de acordo com seus conhecimentos e experiência, defina as seguintes palavras: vida e morte. Como é retratada a morte na cultura mexicana? Relate aqui. Você acredita em vida após morte? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Você acredita que após morrermos aqui, a nossa alma vai para o purgatório, a nossa alma, ela vai para um plano astral, para o paraíso, vai para o juízo final, ou se a nossa alma, ela vai ser reencarnada em um outro corpo físico, em um outro lugar desse mundo. Então, diante disso, peço que vocês aí, de acordo com suas crenças religiosas, do que vocês acreditam, vocês respondam esse quesito 3, ok? E elabore 2 desenhos que retratem a morte na crença mexicana, ok? E na cultura brasileira, ou seja, como a morte é vista na cultura mexicana e como a morte ela é vista na cultura brasileira. Beleza, pessoal? Enfim, estou encerrando essa aula por aqui e encerro, com certeza, com essa seguinte frase: e que nossa vida seja repleta daquilo que nos faz bem. Do mais, é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse reforço. Não esqueçam, por favor, de fazer a atividade e eu espero vocês na próxima semana.
Paz e bem. Valeu!